E o DC Notícias Web agora vai falar sobre a vacinação da Covid-19 que está acontecendo aqui em Foz do Iguaçu em crianças. E para tirar algumas dúvidas, prestar algumas informações, o DC Notícias Web está recebendo o médico alergista, imunologista Kennedy Schisler. Doutor, é um prazer mais uma vez recebê-lo no DC Notícias Web. Agradeço muito. Doutor, num panorama geral, a vacinação começou no Brasil, em especial aqui em Foz do Iguaçu. O que os pais devem estar atentos nesse momento? Um panorama geral dessa vacinação, da importância dessa imunização para as crianças. A vacinação da criança de 5 a 11 anos está sofrendo um tiroteio de todos os lados, né? E eu tenho tentado ajudar os pais a enxergar lá na frente, sair desse tiroteio e enxergar lá na frente qual caminho eles podem seguir, tá? É importante, eu acho, entender o seguinte: a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é idônea, a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, que é idônea, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que é idônea, né? E a de imunizações, as 4 sociedades compostas de profissionais extremamente competentes, extremamente sérios, pesquisadores, todas assinam embaixo e recomendam a vacinação infantil, né? E foi importante, eu acho, saber que a vacinação infantil começou primeiro nos Estados Unidos. Em novembro já foram vacinados mais de 8 milhões de crianças. E lá eles têm um sistema de monitoramento ativo que monitora de perto as crianças, manda um questionário 2 dias depois, 4 dias depois, 1 semana depois, 2 semanas depois, 4 semanas depois, vão monitorando e acompanhando essas crianças. E tudo que acontece pós-vacina é anotado e observado. E o que se observou da vacina Pfizer, que foi liberado para crianças já com segurança, foi que 98% praticamente das crianças têm reação local, igual às vacinas da rede pública, né? Dor no braço, dor no corpo, um pouco de febre, mal-estar, que pode durar um dia ou 2. Raramente diarreia e vômito, ou morticária, por exemplo, na pele. E o que mais tem causado alarde é a história da miocardite. E na vacinação nos Estados Unidos, em 8 milhões de doses aplicadas, tiveram 12 casos de miocardite extremamente leve, que durou 1 ou 2 dias e a criança já estava curada. Okay? Então a vacina pode fazer isso, em raros casos pode fazer isso. Quando a gente compara com a doença, é brutal a miocardite do Covid, é brutal. A gente tem crianças que perderam a função do coração, crianças que vão para a UTI, né? E a mortalidade é alta, em torno de 6, 7%. Né? Então, e também foi aprovada a vacina Coronavac, que também tem sido segura e eficaz para uso na população infantil. Então, tem 2 boas opções para proteger nossas crianças do Covid e das complicações que o Covid provoca. Nesse momento, houve um aumento excessivo nos casos de Covid devido às variantes, aos novos vírus que circulam em todo o mundo. Qual é a preocupação e a importância dessa vacinação, tendo em vista que estamos há poucos dias de iniciar o período escolar? Eu queria que essa vacina tivesse chego o ano passado. Nós teríamos poupado 320 mil internamentos e 2.500 mortes em crianças e adolescentes, né? E, de fato, as variantes anteriores, eu me refiro a todas até a Delta, foram extremamente agressivas, inclusive com crianças. A Omicron, que é um outro jogo, é uma outra variante, e tem sido, de uma forma geral, mais gentil, tanto para adultos como para crianças, mas, sobretudo, em adultos vacinados, né? E as crianças têm, infelizmente, um mecanismo imune que as protege de uma forma geral contra a Covid. Então, o Omicron tem sido mais gentil. Porém, como ele tem sido muito mais contagioso, a gente está vendo aumentar internamentos, sim, em adultos e também vendo aumentar internamentos, sim, em crianças. Então, com a volta às aulas, haverá uma transmissão importante viral
Então, vacinar sim protege contra as complicações do Covid. Essa é a nossa preocupação principal. Doutor, com tantas transformações, um aumento excessivo no número de casos, novas variantes e tantas mudanças nesse momento, qual é a atenção que os pais devem ter quanto aos sintomas das crianças? Eu diria duas coisas. Primeiro, o Hospital Infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba, que é a referência de pediatria no Paraná, a UTI não está cheio de Ômicron, ao contrário do ano passado, que tinha muitos casos de Covid. Ela está cheia de H3N2, que é o vírus da gripe que chegou antes da vacina. É a primeira vez que isso acontece, dentro do que eu tenho acompanhado. E o H3N2 ele faz a síndrome respiratória aguda grave, que a criança vai para a UTI, ela é entubada e é muito grave. Então, os pais devem ficarem atentos a isso. Ele é diferente do Omicron. O Omicron parece realmente um resfriado, ele é sutil, ele é leve, ele é suave. A maioria dos pais não desconfia que o filho tem Covid, enquanto que a influenza é pancada, é febrão, 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 calafrios, mal-estar, começa a ter coriza e na sequência começa com tosse. Essa criança merece atenção imediata do médico e ela pode se beneficiar do uso rápido, dentro de 48 horas, da oseltamivir, que está disponível gratuitamente na rede pública. Doutor, muitos pais ainda estão com receio quanto a essa vacinação, quanto a essa imunização das crianças. E muito se ouve de famílias esperando que a vacinação continue para que possam ver os resultados, para que tirem muitas dúvidas ainda, para que possam vacinar os seus filhos. Isso está acontecendo muito, não só aqui em Foz do Iguaçu, mas no mundo todo. Então, a resposta é: a China já aplicou 100 milhões, mais de 100 milhões de doses da Coronavac em crianças. O Chile já aplicou mais de 1,4 milhões de doses da Coronavac. E os Estados Unidos já aplicou mais de 8,4 milhões de doses da Pfizer, tá? Com nenhum desfecho que eu possa dizer que preocupa. Não só essa vacinação das crianças, que a gente destaca bastante nessa entrevista, mas para as pessoas que ainda não se vacinaram, pais, familiares, mães, tios, a família toda e as crianças, doutor. O que as pessoas devem se preocupar nesse momento quanto à imunização, quanto à vacinação contra a Covid-19, quanto confiar nas pesquisas, na ciência e na vacina? Você sabe que nós médicos que lidamos com crianças com Covid, que lidamos com crianças internadas em UTI, que lidamos com crianças que têm uma complicação que ocorre após um Covid, inclusive um Covid leve ou Covid assintomático, chamado SINP, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Ela ocorre 2 a 3 semanas, até 5, 6 semanas após o Covid. Ela é brutal, Então, nós que lidamos com o Covid, linha de frente, e vemos o sofrimento de tantas famílias e a evolução ruim de tantas crianças, nós médicos, nós temos medo do vírus, não da vacina, tá? E o leigo que viu uma criança fazer um Covid leve, e que graças a Deus a maioria faz, acha que esse é o Covid. Ele não viu o Covid que eu vi, que nós vemos, nós médicos vemos. Então é incompreensível que o leigo não tenha medo do Covid e tenha medo da vacina que foi metralhada, digamos assim, na mídia social. Então, eu, médico, tenho segurança na vacina e tenho medo do vírus. Dr. Kennedy, nós gostaríamos muito de agradecer mais uma vez a sua participação conosco no DC Notícias Web, tirando algumas dúvidas, trazendo algumas informações que nesse momento são bastante importantes para essas famílias, para as pessoas que ainda não se vacinaram. Muito obrigada, doutora. Obrigado pela oportunidade de compartilhar informações.